E no ano passado, a gente atingiu o que a gente chama de cultura funcional, né? O máximo da nota dentro desse assessment. Já dentro da empresa, o que você olhou e o que mais marcou quando você chegou na empresa? A gente estava num índice que a gente olhava assim e falou, poxa, isso precisa melhorar. Vamos colocar foco e energia nisso. O que você acha que diferencia um líder que engaja para um líder que gerencia pessoas? O papel do líder é realmente conhecer o time e dar a solução e dar o tom de acordo com a necessidade específica. O líder precisa comunicar-se muito bem. Quando líder e liderado, eles têm essa congruência, esse acordo, acho que tudo flui mais. A gente acredita muito nessa combinação do interesse do colaborador, onde eu gostaria de estar, em que parte eu gostaria de me desenvolver, e também a necessidade do negócio. Você acha que a liderança humanizada ela é uma vantagem ou ela é uma necessidade básica hoje? No mundo financeiro e da tecnologia, onde números e resultados costumam falar mais alto, a Cielo provou que gente é o que realmente move o negócio. Em um setor conhecido pela pressão e competitividade, eles conquistaram o 20º lugar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E por trás dessa conquista está uma líder que entende que cultura não se escreve, se vive. Hoje, no Melhores Cast, a gente recebe Carla Woods, diretora de recursos humanos da Cielo. Vamos falar sobre o que faz uma cultura florescer, mesmo sob alta performance, sobre como engajar pessoas em um mercado que muda a cada segundo e sobre o papel do RH em transformar empresas em lugares onde as pessoas querem e escolhem ficar. Prepare-se para uma conversa sobre liderança, propósito e o futuro da gestão de pessoas, porque ser uma das melhores empresas para se trabalhar não é o fim da jornada, é o começo de uma nova forma de liderar. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. E hoje eu recebo uma empresa aqui brasileira que está no ranking há muito tempo e está trazendo aqui a Carla Woods, representando a Cielo, para contar por que eles estão entre as melhores empresas para se trabalhar. Carla, obrigado por estar aqui com a gente no Melhores Cast. Eu que agradeço o convite, é um prazer e um orgulho imenso falar sobre as ações de desenvolvimento, de gestão de pessoas que a gente vem fazendo na Cielo. Muito bom, vamos conhecer um pouquinho desse case aqui. Eu estava no off aqui conhecendo coisas que eu nem imaginava da Cielo e a gente tem muita coisa aqui para te contar. Conta um pouquinho primeiro da história, você está há 5 anos na empresa e a Cielo já está há 9 anos no ranking, não é isso? Eu estou há 4 anos, 4 vou anos, completar 4 anos legal. Daqui a pouco e a gente já está há 9 anos, né, bem consistentes no ranking da Você chegou GPTW. com o desafio de manter e crescer, de né? manter Já e crescer. Num bom ambiente ali, né, de gestão. Eu brinco que a sustentação é mais difícil, Sim, né, sim. do que a entrada. E- Mas sim. E quando você chegou lá, o que você deparou assim, a primeira vez que você olhou e viu a cultura já dentro da empresa, o que você olhou e o que mais marcou quando você chegou na empresa? Eu vi que era uma cultura já forte, né? Mas que a gente precisava justamente garantir essa sustentação e ter uma cultura mais alinhada ao desafio do negócio. Né? Então, com a minha chegada, logo depois chegou um novo CEO, né, que tinha também ambições diferentes, né, da antiga gestão. Então, a gente casou muito, né, os elementos culturais com a estratégia de negócio. Eu falo que é uma tríade, né? Não dá para a gente desconectar a estratégia, liderança, né, que são realmente os agentes dessa cultura, e, obviamente, os valores, o que a gente chama de competências, os atributos culturais. Então, quando você tem essa tríade muito bem alinhada, né, a gente tem mais sucesso, né, uma forma mais aderente de colocar a cultura a favor do negócio, Legal. né, e vice-versa.
E muito bom que você chegou praticamente junto com o novo CEO, né? E aí o CEO e o RH são os dois que devem Sim. comandar ali a Sim. estratégia mesmo, né? E a gente tem o Stanley sendo, de fato, o embaixador da cultura, né? A gente revisitou essas nossas competências e ele foi protagonista, né, em deixar claro quais são esses comportamentos coletivos que ele acredita que vão impulsionar o nosso negócio. Então, tê-lo ali do nosso lado, né, garantindo que isso esteja realmente na prática, trazendo exemplos claros dessa cultura, incentivando que as avaliações dos colaboradores sejam atreladas à cultura e trazendo realmente rituais, né, para que possa cascatear esses elementos culturais em toda a organização, sem dúvida nenhuma, é chave de sucesso. Legal. Achei interessante que você comentou um ponto que é muito importante, né? As empresas olharem para a cultura se ela representa aonde a empresa quer chegar, a estratégia, né? Porque muitas vezes você tem uma cultura sólida, legal, mas ela tá alinhada aonde a empresa quer Isso. chegar. E aí você chegou nesse momento de revisar algumas coisas para dar uma alinhada nessa cultura, Dá essa né? alinhada, né? Eu acho que os elementos culturais que foram trabalhados antes foram fundamentais para chegar até aqui. 30 anos, né, de Né? empresa, né? Então, tem uma boa cultura ali, né? E aí, a gente precisava se reinventar, né? O mercado de meios de pagamento é um mercado que está sempre em constante mudança, né? Tem uma questão de tecnologia muito forte por trás. Então, a gente colocou competências, né? Esses manifestos culturais aderentes a isso, né? E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a ambição transformadora, né? Então, a gente tem 5 competências. Colaboração, ela ficou porque já estava lá. Já estava, e é importante a gente Sim. seguir com colaboração, né? Ninguém faz nada sozinho. O trabalho em time tem que ser orquestrado, né? E a gente valoriza muito isso. Ambição transformadora foi uma competência nova, né, que a gente vem cada vez mais trabalhando, desenvolvendo, e agora com inteligência artificial é a bola da vez, e a ambição transformadora passa por isso. Uma outra competência que o Stannis trouxe muito, e para quem é de recursos humanos, isso é música para os nossos ouvidos, que é a empatia assertiva, né, o quanto eu me preocupo com o outro, eu dou um feedback com respeito, mas um feedback verdadeiro, no prazo correto, né, então ter esse cuidado com o desenvolvimento da outra pessoa é super importante, e muita comunicação passa por trás disso, e as duas outras que são senso de dono e senso de urgência. Né? Somos uma empresa voltada a resultados, né? E eu acho que essas duas competências passam por esse lugar, né, de garantir que a gente realmente entregue os resultados no time correto e com a velocidade que o mercado, que esse segmento tanto exige. Então, são essas 5 competências, né, são elas que drivam a nossa cultura e que estão muito ali atreladas à estratégia, aos nossos objetivos e ambições de negócio. E essas competências também são úteis, são os direcionadores para que a gente possa avaliar os nossos times. Né? Então, todo o nosso ciclo de desenvolvimento passam pelas 5 competências, né? Desde o processo seletivo, né? Que a gente busca candidatos, busca talentos alinhados a essas competências. Como que vocês fazem isso na prática da entrevista? Como é que vocês traduzem a cultura e as competências na entrevista? Tem a forma mais tradicional de fato, conduzir uma entrevista por competência, né? Então, todo o time de recrutamento e seleção, ele conduz dessa forma, e a gente treina a liderança para que também conduza as entrevistas baseado nas competências, mas a gente tem algumas ferramentas, né? Alguns assessments que a gente coloca ali as competências como balizadoras, e a gente consegue ter um resultado qualitativo mais fácil, né? No momento em que esse candidato passa por esse teste, por essa avaliação comportamental. Legal. E você comentou que vocês têm KPIs hoje para essas competências, assim, porque vocês avaliam, né, todos os colaboradores em cima delas, né? Ou seja, vocês de fato traduzem a cultura na estratégia, no KPI, no acompanhamento da operação das pessoas, né? Então, hoje, a avaliação de comportamento, vamos dizer assim, ela é baseada nas 5 competências, e a gente também tem uma avaliação, um assessment, que a gente dedica apenas
para a liderança, para que eles possam nos contar como é que está a força, a potência desses atributos culturais. Então, uma vez por ano, a gente mede como é que está essa força cultural, né? E aí a gente traça planos para que a gente, obviamente, possa evoluir. Então, há 3 anos atrás, né, quase 4 anos, quando eu cheguei, a gente estava num índice que a gente olhava assim e falou, poxa, isso precisa melhorar. Vamos colocar foco e energia nisso. E no ano passado, a gente atingiu o que a gente chama de cultura funcional. Né, o máximo da nota dentro desse assessment. Então, a gente ficou muito feliz. Um trabalho ali constante. Trabalho de formiguinha com muita ação relacionada a desenvolvimento de liderança, porque são os líderes, como eu disse, a tríade, né? Os líderes que fazem, que são que é o motor realmente para que essa cultura se solidifique. E aí, a gente falou assim, poxa, atingimos uma cultura funcional, vamos parar por aí? Não. Aí, voltamos... com a liderança, fizemos realmente uma escuta ativa do que ainda podia melhorar. E a gente revisitou novamente essas competências esse ano. Então, esse ano foi de muita escuta ativa para entender, de novo, olha, o objetivo de negócio está aqui. O que é que ainda falta para a gente chegar até lá? Através das competências. E agora a gente começa uma nova medição. Então, a gente parte do zero para que a gente, de fato, construa essa jornada sempre pensando na evolução. Acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro nas melhores empresas para se trabalhar, porque elas estão muito bem, só que elas estão sempre querendo melhorar e não para, e tá aí onde eu posso ajustar mais, onde eu posso ser melhor, né? O trabalho é constante. E naquilo que a gente é bom é continuar comunicando e nutrindo, né? Assim, esse olhar de vocês é muito legal. E quando a gente fala de cultura, assim, tá bom, mas qual que é a metodologia? Não tem uma fórmula mágica, né? E eu brinco assim com o meu time, eu tenho um time pequeno que olha a cultura, né? Um time fantástico, mas pequeno. E eu falo com eles, vocês têm que pegar carona em todos os processos que a gente tem. Né? Seja um direto ao ponto, um ritual que é a alta liderança falando com todos os colaboradores, que é a área de marketing, inclusive, que organiza esse evento, e a gente pega a carona para cada vez mais reforçar, intensificar as nossas ambições culturais, desde o processo de onboarding, que a gente já traz a cultura ali muito viva, até um processo de desenvolvimento, como eu falei. Então, a gente vai pegando carona em todos os processos de recursos humanos, né? E coloca a cultura ali permeando esse dia a dia, né? É isso que faz o jeito cielo de ser e de fazer, que a gente brinca dentro de casa. Legal. Qualquer oportunidade dentro da empresa, qualquer troca, se tiver olhar para ter a intenção da cultura, cabe, né? É só isso, querer, né? Trazer de forma intencional, né? Ontem mesmo a gente estava num ritual que a área comercial tem, né? 100% do time comercial, e a gente queria reconhecer alguns vendedores que tiveram uma performance elevada. E como que a gente trouxe isso? Através das competências, né? Então, a gente trouxe ali cases de sucesso, né? Em que eles evidenciaram aquelas competências. Então, é uma forma de você divulgar, né, a cultura de forma simples, mas, de novo, pegando carona em rituais já existentes na companhia. E é legal que, nesse caso aí do comercial, não era só quem vendeu mais. Né? É quem vendeu mais e quem está mais alinhado com quem é a Cielo, com os valores. Né? A gente fala que muito é o legal. Quê e o como. E esse como está muito claro para todos os nossos colaboradores, né? Que são as nossas competências. O Melhorescast tem o apoio da Cedo Seguros, a corretora de seguros das melhores empresas para se trabalhar. Se a sua empresa quer a melhor experiência em gestão de benefícios, você precisa ter a melhor corretora de seguros. Com mais de 20 anos de mercado, a Cedo Seguros é focada em uma experiência prime em seguro saúde, odonto, vida, trazendo tecnologia, gestão médica e um atendimento humanizado para cuidar da saúde dos seus executivos, seus colaboradores e familiares. Entre em contato com a Cedo Seguros, agende uma reunião com os nossos especialistas para um diagnóstico de benefícios da sua empresa e conhecer toda a entrega Cedo Seguros. Hoje vocês se vendem e se colocam como uma empresa de tecnologia, né? Mas que tem origem no setor financeiro, assim, que é um setor difícil e duro, assim, né? Eu comecei minha carreira em banco, assim, e bancos não são uns lugares que tem sempre um olhar, assim, de pessoas, algumas, assim, mas é um ambiente difícil, né? Trabalhar, e pela minha percepção de experiência própria, trabalhar com dinheiro
é uma coisa diferente, assim, né? Quando o teu negócio é dinheiro, né? E aí mais até, acho que no banco, assim, porque vocês são um meio de pagamento. Ali eu vendia dinheiro, né? Como dentro do banco. E é um setor difícil, duro, e é muito legal quando eu vejo hoje empresas que estão nesse setor, que é um setor difícil de trabalhar e tem esse olhar, muda o jogo, né? Completamente, né? Acho que até desmistifica um pouco disso, assim, né? Desmistifica. E eu posso trazer aqui alguns dados, né? Uhum. Esse cuidado genuíno que a gente tem com os nossos colaboradores, ele reflete em turnover, por exemplo, para uma área de tecnologia, que hoje em dia é Que isso é um super desafio difícil, grande, né? de atrair e de reter, Uhum. né? Hoje o nosso turnover na área de tecnologia, ele não chega nem a 1%. Muito bom. Então, a gente está muito feliz com Muito esse legal. índice, né? Nossa, é um desafio, hein? Eu recebo aqui empresa de tecnologia e parece que assim, é uma disputa enorme, né? Para Enorme. você ter um talento, atrair, segurar, né? Eu não tô mais usando reter talento, porque eu comecei a ter um problema com essa frase. E eu acho que eu encontrei uma boa, que é fidelizar talento. Boa. Fidelizar Engajar, talento, fidelizar. engajar, fidelizar. Gostei. Mas o setor de tecnologia tem um desafio gigante, porque é um assédio hoje, e acho que depois até da pandemia, ele pode trabalhar para uma empresa na Suíça, Sim. ele pode trabalhar da Suíça aqui no Brasil, né? Então fica muito mais difícil você competir e ganhar em dólar, em euro, em franco, né? E isso passa pelo quê? Pela escuta ativa, né? O que é que faz diferença, né? Para esse A público. empatia, né, que você falou. A empatia assertiva. E o que é que faz diferença? Porque o que faz diferença para uma comunidade de tecnologia é diferente do que faz a diferença para um time comercial que está ali no dia a dia, no porta a porta. Então, entender essas nuances, entender essas diferenças e traçar planos que de fato façam sentido, né? Então, a gente tem uma carreira de tecnologia que ela é diferente de uma carreira de finanças, que é diferente de uma carreira comercial. Então, esse cuidado é importante. A gente tem pesquisas de clima, a gente chama de pesquisa de experiência do colaborador. Né? Em que, quando a gente olha a Cielo como um todo, eu falei que ia trazer alguns dados, hoje 97% do nosso time, a gente acabou de aplicar a pesquisa, fala que tem orgulho de trabalhar. 97%. Que, aliás, é um dos pontos de medição do Da GPTW, né? E 97 é muito altíssimo. alto. Né? Você tem um trabalho de pertencimento, de muito time, forte. muito legal, né? E a gente não faz esse trabalho, não é a área a gente chama de GGP, lá Cielo, né? Gente, Gestão e Performance. Não é a área de gente, gestão e performance que faz isso sozinho. Se a gente não treina muito bem, não desenvolve muito bem o líder, para que ele sim, e o líder, né, propicie. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, a empresa é legal, mas eu saí por causa do meu líder. Sim. Né? É muito comum. Então, a gente acredita muito forte nisso, e para isso a gente tem uma estrutura de business partners robusta, em que, de fato, faz essa conexão entre os produtos de recursos humanos, né? E, de fato, o que aponta o negócio está necessitando, né? Então, o trabalho do business partner é fundamental nessa leitura de necessidade e de chegar para dentro da área de recursos humanos e falar assim, olha, estou precisando disso, disso, disso. E aí a gente vai, de forma muito customizada, entregar uma solução que faça sentido para aquele grupo de trabalho. Né? Acho que essa é a diferença e o pulo do gato para que a gente consiga ter aí uma boa fidelização, né? Não vamos falar de retenção, mas fidelização. Tô espalhando isso assim, para o mercado, porque acho que é melhor coisa mesmo, boa, né? a gente Tem que adotar, é isso aí. Né? O que você acha que diferencia um líder que engaja para um líder que gerencia pessoas? Eu acho que eu gosto muito da liderança adaptativa. Né? E a gente vem trabalhando muito forte isso, porque você tem que adaptar de acordo com o estágio... sensibilidade ali, né? A sensibilidade e o estágio de carreira daquele colaborador. Né? E você tem que se moldar de acordo com o estilo também do seu time. Né? Então, a forma que você gerencia uma pessoa mais sênior tem que ser diferente que você gerencia um júnior. Por isso que se adaptar a esse estilo é importante. E uma outra coisa é entender quais são os fatores de engajamento que aquele colaborador tem. Né? O que para um júnior pode ser remuneração e para uma pessoa mais sênior pode ser o quê? Flexibilidade, pode ser esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, o papel do líder é realmente conhecer o time e dar a solução e dar o tom de acordo com a necessidade específica. Né? E comunicação. Né? O líder precisa comunicar-se muito bem, né? Seja para cascatear a estratégia de negócio, né? Dar o tom e o direcionamento,
né? Ou fazer um bom processo de comunicação para ajudá-lo no crescimento de carreira, né? Dar um feedback mais duro, mas tem que ter, por isso que empatia assertiva pra gente, de fato é um valor, né? É não deixar de falar, mas falar com o quê? Com respeito, falar com dados, com exemplo. Então, acho que o papel do líder, a diferença entre ser um gestor de pessoas e gerenciar, passa por esses 3 elementos. Né? Sensibilidade, né? Olha, se você quer elevar a sua empresa para o próximo nível, o teu foco deve estar na gestão do seu time. É gestão de pessoas. O GMAT é a empresa que nasceu desse podcast. Ele é um ecossistema que reúne os melhores gestores de pessoas do Brasil. Nossa próxima imersão serão 2 dias intensos para trazer o método GMAT, que reúne o melhor das melhores práticas das melhores empresas. Empresas que estão no ranking de melhores empresas para se trabalhar são as empresas que têm os melhores resultados, os maiores lucros. Estamos falando de gestão do seu time para trazer resultados excepcionais para a sua empresa. Aprenda as práticas que dão certo. Eu tenho certeza que essa é a solução para trazer a sua empresa para o próximo nível. Você acha que a liderança humanizada ela é uma vantagem ou ela é uma necessidade básica hoje no mercado? Essa liderança mais humana. Eu acho que é fundamental, né? Essa história de que o colaborador tem a vida pessoal e tem a vida profissional. Isso não existe, né? Somos uma única pessoa. Uma vida só, né? É uma vida só. Né? Então, o líder entender realmente em que processo, né, aquele colaborador está passando, alguma dificuldade, e para isso a Cielo, né, na área de benefícios de saúde, eu vejo que ela é bastante vanguarda nesse processo, e não foi à toa que a gente ganhou o reconhecimento da GPTW como uma empresa saudável para se trabalhar. Né? Isso é muito legal, né? De saúde mental, Saúde né? mental. Né? Muito legal. Né? Ainda mais o setor de tecnologia e financeiro, né? Muito bacana. Então, nem sempre o líder está preparado para lidar com situações em que o colaborador está passando na sua vida pessoal. Às vezes não sabe, né? Às vezes não chega também. Não sabe como lidar. Então, hoje a gente tem um apoio psicológico, né, muito forte, com profissionais especializados no escritório. Para quem está no campo, a gente também tem esse acesso. E uma série de outros que a gente chama de salário emocional. Né? Outras iniciativas que não é aquele benefício ali concreto. Né? Mas é um benefício de ter flexibilidade na jornada de trabalho, esse apoio psicológico, né? Extensão das licenças, tanto de maternidade quanto de paternidade. Agora aprovaram, né? Essa semana, agora estenderam, né? Provavelmente você já tem já uma maior. Tinha, Quantos dias tem lá? São 60 dias. 60 dias? Ó, aprovaram 20, se eu não me engano. Agora, eram 5, né? Então 5, passou para 20, vocês já estão bem acima já. E é lindo de ver, assim, como o colaborador pai volta né, se sentindo realmente agraciado. Sim, né? De poder viver isso. E ajudar, e estar ali junto, dentro né? de casa, né? Porque só a mãe que passa por isso, assim, né? O pai fica ali um pouquinho, já volta, né? É muito legal. Como é que vocês transformam discurso de diversidade? Faz parte, assim, do escopo lá de vocês, né? Como é que vocês fazem a diversidade de forma estratégica, intencional? Como é que funciona o tema dentro da empresa? A gente não se preocupa com cota, apenas com cota, né? A gente se preocupa realmente com inclusão. E para isso passa, de novo, por isso que eu falo, a liderança, ela é chave, né? Isso passa por um processo de capacitação muito forte. A gente tem um treinamento de liderança inclusiva, em que a gente contempla 100% dos nossos líderes, reforçando o papel do líder nesse processo de, não só de atração, mas principalmente de inclusão. Né? Então, além de todo esse processo de letramento, né, de diversidade, a gente acompanha, obviamente, os KPIs. Então, a gente tem grupos de afinidade, né, em que esses grupos, eles debatem, eles propõem melhores práticas, eles propõem soluções. E a gente também tem um programa muito forte de mentoria feminina. Né? Como que a gente acelera a carreira dessas mulheres com mentores de dentro de casa. Então, a gente faz o match ali do que aquela mentorada necessita, com o que a gente tem dentro de casa em termos de fortaleza e de competências. A gente faz esse match e a gente prepara esse mentor para realmente contribuir para esse desenvolvimento. Então,
Então, e a gente vem colhendo resultados muito positivos, né? Dessas mulheres vêm sendo reconhecidas, vêm sendo promovidas e vêm tendo uma possibilidade de carreira mais rápida. Legal. A liderança de vocês, ela tá também sempre atuando no sentido de preparar o próximo líder que vai pegar o lugar dele? Já Sim, tá sempre sim, parte do escopo? Porque esse é o papel final do líder, né? Preparar a sua sucessão, né? sim. Já tá dentro aí da atividade dele também. A gente faz um acompanhamento mais de perto ali para alta liderança, Uhum. né? Então, na alta liderança, a gente tem sucessores mapeados e a gente acompanha isso 2 vezes por ano. Tá? A gente tem um fórum onde não é só uma avaliação do gestor definindo, essa fulano de tal é minha sucessora, não. É um fórum colegiado, Legal. né? Então, isso também traz a possibilidade de migração, de transição de carreira, né? Vários olhares Vários ali, né? olhares Percepções ali diferentes. e um plano de desenvolvimento individual controlado. Quando eu falo controlado, é monitorado, né? Vamos garantir que esse sucessor tenha uma prontidão mais rápida e para isso ele precisa de um treinamento X, de uma mentoria Y, ou de um, sei lá, um curso de oratória, ou um curso de negociação. Então, a gente constrói na unha mesmo, bem individual, e a gente traz essas ações para a prática, né? Para que realmente essa sucessão esteja pronta para quando a gente precisar. Né? Já tá ali, né? E o outro cruzamento que a gente faz, que é muito legal, que a gente chama de talent to value, né? Que é pegar quais são as minhas posições críticas, né? Que se eu perder essa pessoa, a posição, ela em si, ela exige uma complexidade maior, e se eu perder essa pessoa, eu vou ter um problema. E a gente linka essas posições críticas com os nossos talentos. Porque se a posição é crítica, quem tem que estar sentado realmente é aquela pessoa com maior performance, com maior potencial. Então, a gente faz esse cruzamento entre cadeiras críticas e talentos de alto potencial. E vai estar sempre preparando ali E tá para já sempre estar preparando, tá sempre de olho e garantindo que o plano de desenvolvimento realmente esteja sendo executado. Né? Porque não adianta a gente ter um plano de desenvolvimento construído apenas, né? Ou lá no sistema, né? A gente tem que realmente garantir que essa execução aconteça. Com o advento aí de inteligência artificial, o modelo de vocês deve estar mudando muito, assim, né? E a inovação hoje é um pilar, né? Um valor, uma valor, competência uma muito ambição, forte, assim, né? Como que você vê a parte da inteligência artificial mudando a estratégia de vocês e como que as pessoas vêm acompanhando isso? A gente já tem, a gente vem falando muito sobre ambidestria, né? E como que a gente tem que se preocupar com hoje, com o presente, e inteligência artificial pode nos ajudar a melhorar, trazer eficiência, melhorar questões operacionais. Então, sem dúvida nenhuma, IA passa por esse olhar do hoje, mas IA também passa pelo do amanhã, né? Por isso que eu falei da ambidestria. Tem que se ocupar do hoje, garantir o core, mas a gente precisa pensar em novas avenidas de rentabilidade, em fazer diferente, trazer inovação. Então, o IA também passa por isso, né? Então, a gente começou numa jornada de letramento de IA, né? Que começou ali com a alta liderança, com a diretoria executiva, no início desse ano. Legal. Para que eles pudessem realmente, na prática, sentir os benefícios de IA e traçar ali quais eram as principais prioridades e projetos que deveriam receber um investimento de IA. Então, eles definiram ali quais eram as prioridades e tem times trabalhando nessas grandes prioridades. Por outro lado, a gente montou uma trilha que a gente batizou de Futuros Inteligentes para justamente democratizar a inteligência artificial, né? Para que os nossos colaboradores perdessem o medo e que fossem estimulados a ter essa curiosidade de fato, experimentar. Né? Então, a gente tem o Copilot disponível para 100% dos nossos colaboradores. A Microsoft, né? AWS, né? E a gente tem o Copilot Premium, que tem features ali mais avançados para alguns colaboradores que lidam mais com dados, com essa parte de analytics, e a adoção vem sendo incrível, né? A gente trabalha essa jornada muito em conjunto com a área de tecnologia, né? E sem dúvida nenhuma esse ano foi
foi um grande foco e vai continuar ainda para 26. Legal. E na parte de pessoas, de gestão de pessoas, vocês estão embarcando A muita gente coisa tá também de assim, já. O que vocês têm Recruta- usado, assim, que tá dando muito legal? Recrutamento e seleção, né? Acho que Isso ajuda muito, né? Essa a primeira entrada, fase ali a entrada, vamos dizer, mais fácil e que ajuda, assim, a gente já essa triagem, né? colhe muitos frutos com a triagem de currículos. A gente vem fazendo entrevista por vídeo utilizando IA, principalmente ali a gente vem pilotando para a área comercial, né? Como que vocês usam? A gente define as competências, né? O que é importante que aquele candidato demonstre nesse vídeo, né? Então, a gente define ali palavrinhas-chave e ele faz, e a gente define, conta um case de sucesso da área comercial, baseado ali na sua experiência. Então, de acordo com o que esse candidato vai trazendo, a própria inteligência artificial vai pontuando, né? E Faz faz transcreve e faz análise ali. Faz o screening, né? O que seria absorvido por um recrutador, né? E ele já pontua, já define uma nota, e aí se aquele candidato atinge uma nota mínima, ele nem passa para uma próxima fase. Agora, essa entrevista, ele é com uma IA direto ou não? Tem uma pessoa fazendo e aí com uma IA direto? Com a IA. Já vai de direto. vídeo, Tá. né? Então, E como que se dá isso? Eu fiquei curioso. Agora, tem uma personificação falando com a pessoa ou não? Tem? Tem. Vocês criaram um avatar sim. que conversa com ela. Conversa. E essa é a primeira entrevista. É a primeira entrevista, legal, tá? É um piloto na área comercial. Uhum. Fora isso, a gente tem um fornecedor, né? Um ATS, que aí sim, já nos ajuda ali no processo de screening mesmo de currículos e facilita muito a nossa vida. Né? Uma outra frente em que a gente já posso dizer que é consolidada é o nosso canal de atendimento aos colaboradores, um chatbot que a gente carinhosamente chama de Cici. Cici. E que é, assim, super protagonista no processo de relação com o colaborador, né? Então, ela é uma IA generativa, em que o colaborador pode fazer perguntas relacionadas a todos os subprocessos de recursos humanos, né? Como eu tiro férias, como que eu faço meu plano de desenvolvimento individual. Aquele saque do RH já consegue absorver ali tudo, Exato. né? Então, diminuiu muito o atendimento que as business partners acabavam dedicando tempo. Então, esse volume mais operacional saiu desse time para que elas possam se dedicar a assuntos mais estratégicos. Legal. Ajuda muito, assim, né? A inteligência artificial está só começando, né? E já está penetrando muito forte nas empresas, né? Muito. Está no começo de uma revolução aí que a gente nem imagina ainda, né? O que vem, né? E um terceiro exemplo é a construção do próprio plano de desenvolvimento individual. Né? Então, também a gente criou um prompt em que ajuda ali o colaborador, baseado também no feedback recebido, baseado no feedback do fórum de pessoas, ele consegue definir ali quais são os próximos passos de desenvolvimento que ele deveria ter. Falando nisso, qual que é o segredo para criar um plano de carreira que faça com que as pessoas queiram ficar mesmo, né? Queiram fidelizar com a empresa? O lance da carreira horizontal, ele deixou de existir, né? A gente fala de uma carreira mais fluida. Né? Tem a Y, agora é W, agora já sei, né? Já foi para várias. Eu já vi de tudo, colmeia, até pente, que vai, sobe, desce, tem nome para tudo, múltipla, né? O que a gente acredita? A gente acredita muito nessa combinação do interesse do colaborador, né? Onde eu gostaria de estar, em que parte eu gostaria de me desenvolver e também a necessidade do negócio. Então, quando líder e liderado, eles têm essa congruência, né? Esse acordo, acho que tudo flui mais, né? A gente incentiva muito que a carreira, ela não pode ser terceirizada, né? Nós temos que ser protagonistas da nossa própria carreira. Né? E isso passa por não delegar apenas para o líder, não delegar para a companhia, né? Ter um networking ativo, não ficar só esperando que a companhia invista em capacitação. A carreira é dele. É nossa, né? A carreira é dele, vocês estão ali mas a carreira é dele, né? Exato. Obviamente que a gente dá caminhos, muitas possibilidades. Desenvolve, né? Desenvolve, treina. A gente tem a Universidade Cielo, uma plataforma que, se você define lá qual que é a sua habilidade necessária de desenvolvimento,
com inteligência artificial também, o próprio sistema, né, já traz uma série de ações de desenvolvimento, seja através de vídeo, seja através de leitura, seja através de trilhas que a gente já tem na Educa, ou até mesmo podcasts. Então, tá na mão do colaborador esse autodesenvolvimento, né? E a gente vem estimulando muito essa cultura de aprendizagem. O que vocês têm feito para fidelizar esse talento dessa geração nova? Que tem muitas vezes um imediatismo, né? Um senso de propósito muito forte. Vocês têm passado esse desafio para essa nova geração? Como é que está a Encelo nesse momento? A gente está lidando com 4 gerações. E vem uma quinta agora, né? Pela primeira vez vão ser 5 gerações, né? No ambiente de trabalho. Então, é um desafio. Né? Então, a gente treina muito a liderança. Quando eu falo de liderança inclusiva, passa também pela questão de geração. Mas garantir que o desafio esteja sempre constante. Essa geração, ela gosta de desafio, né? Tem uma inquietação, né, de próximo passo de carreira, né? Já começa como estagiário. Um ano é muito, né? Muito, um ano é né? ano. Tô um ano fazendo a mesma coisa já. Então, o papel do líder é fundamental, né? De garantir que, não tá pronto por quê? E aí né? dá apontar, E dá né? a direção. Né? Né? Porque tem um senso de quero, mas peraí, você pode já? Você consegue? Então vamos desenvolver, né? Então, ter a conversa difícil é papel do líder. E não é uma conversa fácil. Porque é fácil o líder delegar, por exemplo, para RH. Não posso te promover porque você não completou um ano ainda. Não, a gente estimula que ele tenha conversa. Não posso te promover porque você ainda... E isso passa por empatia assertiva, que é uma das nossas competências. Não posso te promover ainda porque eu vejo que você ainda precisa se desenvolver nisso. Pode ser tecnicamente ou, inclusive, comportamental. Né? Tecnicamente, na verdade, é o mais fácil, né? Mas a parte comportamental, que a gente chama de power conversa skills, mais difícil. É o mais difícil. Que vai tocar coisas ali, né? Que precisa, mas o líder tá lá para isso, né? Para dar esse caminho, né? Porque também só apontar, não, tem que dar o caminho. E eu acho que passa também por flexibilidade, né? Nós temos isso dentro da nossa cultura. Somos uma empresa flexível. Desde da jornada de trabalho, somos uma empresa flexível dessa troca de carreira, né, de estimular esse desenvolvimento cross, que é tão importante e que vai muito de encontro com o que essa geração mais jovem quer. Busca, né? Busca. Você estava falando disso, dessa flexibilidade. Vocês são uma empresa de meio de pagamento, né? De transação, né? Então, tem que estar fluido mesmo, né? E eu acho que, pelo que você diz aqui, faz parte do DNA o próprio negócio de vocês está ali, né? Essa troca, o exchange, né? Que vocês fazem o negócio de vocês, está dentro da gestão, né? Sim, a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia, a gente tem talentos digitais, né? Que a gente precisa engajar, desenvolver, e essa flexibilidade, essa cultura, ela passa por isso. O meio de pagamento, assim, as tecnologias estão mudando tanto, assim, para onde vai e onde a Cielo está mirando, assim, hoje? É difícil dizer. É tão, assim, tá tão incerto, né? As mudanças são tão constantes, a gente tava brincando, né? Que hoje, se você vem com um cartão para pagar uma coisa, você usa cartão ainda, né? Tem relógio, tem óculos, tem tudo, e numa velocidade absurda, né? O que a gente sabe é que a maquininha, ela é uma commodity, né? Obviamente que dentro desse olhar, a gente procura ter um melhor produto, com maior segurança, com maior velocidade, para passar realmente essa credibilidade para o nosso cliente, mas a gente vem evoluindo, e por isso que, de novo, eu volto, ambição transformadora e trabalhar com essa ambidestria do hoje, mas o olhar do amanhã é fundamental. Essa é a estratégia de vocês ali, Essa é a estratégia, né? Se perguntar hoje qual que é a maior preocupação hoje da alta liderança, é como a gente equilibra mesmo, né? O dia a dia, porque se você não cuidar do dia a dia, você não consegue nem investimento para pensar no amanhã. Sim. Então, isso tem que ser obviamente, muito cuidado, mas sem deixar de olhar o que vai fazer com que a gente chegue além. Esse né? próximo Esse passo, paradigma aí, né? E acho que as novas gerações podem conectar com isso também muito, né? Eles estão muito fortes nesse movimento, assim, né? Dá para trazer muito, né?
Vocês têm as 4 gerações hoje lá dentro? Temos. Tem já, né? Temos. Daqui a pouco, a quinta vai chegar agora, acho que é ano que vem que eles chegam? É. Né? Ano que vem, né? Vocês estão preparados para isso? Ai, olha, os nossos programas de estágio, que a gente chama de programas de talentos, eles são bem robustos. Uhum. Né? A gente se conecta com essa comunidade, então a gente tem um programa de portas abertas que a gente recebe estudantes de diversas universidades, a gente participa de feiras também, e aí uma vez eles dentro de casa, a gente tem um programa bastante robusto de desenvolvimento, de incentivo de metas coletivas, de incentivo de trocas, e hoje em torno de 55% dos nossos estagiários são absorvidos, são contratados. Né? Então, isso não deixa de ser uma preparação, né? Já ter esse público já aderido à nossa cultura, já fidelizado, né, ao nosso ambiente de trabalho, né? Então, essa é a forma como a gente vem se preparando. E treinar liderança, né? Quando eu falo de ter uma liderança inclusiva, ela tem que passar, não é só gênero e raça, né? Passa por uma questão também de gerações. Os conflitos de gerações. A gente tem muita empresa usando isso como um grande trunfo, que acho que é esse teu olhar, né, que tem que ser, né? Porque muita gente fala do conflito de gerações e tal, mas tem coisas fantásticas ali que precisam ser usadas, né? Na verdade, são oportunidades de gerações, né, que eu vejo, né? A gente recentemente teve um hackathon. Que é hackathon? Um hackathon é um processo de geração de novas ideias. Né? E é um time multifuncional que a gente identifica uma dor e como rapidamente aquele time que é multifuncional, né? Não necessariamente é da área de tecnologia, desenvolve uma solução para aquela dor ali de forma específica, rápida ali. Né? Então, isso passa muito por uma questão de inovação. Né? Como que a ambição transformadora, como eu falei, a gente precisa ter rituais que nos ajudem, né, a trazer essa inovação para perto, né, que estimule esse mindset. E foi muito interessante esse ano, porque a gente, de fato, misturou todas as gerações, né? Eu tinha estagiários participando e eu tinha, enfim, especialistas, liderança participando. E o mais rico que eles trouxeram da experiência, não foi trazer a solução foi super bacana, foi uma consequência da troca ali. Mas foi essa troca, né? Não só de gerações, mas também de áreas diferentes, né? Então, eu tive ali a estagiária de recursos humanos colaborando com um time de tecnologia mais sênior, né? E ela podendo trazer também a visão dela ali, talvez leiga no assunto, mas um outro olhar, né? Então, acho que casa muito bem quando a gente promove esses encontros e a gente para de focar no o mimimi, né? É uma geração de mimimi, mas vamos aprender com eles também, né? E fazer essa troca, né? Promover a troca. Bem legal isso, né? Que vocês trazem de trocas de áreas diferentes, porque muita gente que tá na mesma área sempre vai tendo aquele viés, vai olhando e tal, e todo mundo vem, e aí existe uma questão de todo mundo entrando numa frequência, às vezes é um olharzinho de fora, muda o jogo completamente, né? E uma pessoa de recursos humanos falar com o pessoal de TI, vai trazer um elemento novo ali, com certeza, né? Um olhar humano que o pessoal do TI geralmente não tem, né? Muito bacana. Isso vocês fazem com uma frequência, assim, não? Esse ano a gente fez um hackathon, ano que vem a gente tem a ambição de fazer 2. Mas não necessariamente precisa ter esse ritual estabelecido para que a gente possa... Tá dentro da cultura ali. Tá dentro da cultura. A troca, né? Tá dentro da cultura. Posso citar um outro, o Esquadrão Azul, que é um grupo também multifuncional, de diversos níveis ali. O CEO participa, lidera, na verdade, para alavancar o varejo, né? Como que a gente pode trazer mais resultados através do varejo. E super rico, né? Porque você tem diferentes níveis, você tem área de recursos humanos participando, você tem logística participando, você tem finanças participando, obviamente a própria área comercial. Então, é muita colaboração, é muita troca, né? Em prol de um único objetivo. Então, todo mundo sai mais forte.
Muito legal. Vocês estão numa empresa de tecnologia, mas percebi que aqui o mais importante é o fator humano ali, Fator né? humano. Até porque quem vai desenvolver, quem vai tocar essa tecnologia, outras ideias, são pessoas, né? Sim. E isso está muito forte e consciente, né? Dentro da empresa, né? Muito legal ter esse olhar, assim, em cima disso, né? Sim, a gente fala que são as pessoas que são o motor do nosso negócio. E a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para elas. E são quantos colaboradores hoje? 6.900, quase 7.000 Quase 7.000. colaboradores. E espalhados no Brasil todo, Espalhados assim, no né? Brasil inteiro. E esse desafio de tocar e liderar e trazer unidade para pessoas que estão num país enorme, né? Um país Sim. continental, como é que vocês lidam com essas Sem dificuldades? dúvida, é o nosso maior desafio. Esse é um grande né? desafio, né? Se você me perguntasse hoje qual que é o maior desafio, é garantir que a nossa cultura, de Eu fato... ia te fazer essa pergunta, você já então eu já estou antecipou. antecipando. Como que a nossa cultura chega na ponta, né? Então eu comentei que Porque quem está em Alphaville ali com vocês é mais é mais fácil, né? Mas o cara que está lá no interior do Amazonas, vocês Sim. têm pessoas, né? Temos Então. 100% do território brasileiro. Então, passa muito pelo processo de liderança, desenvolvimento de liderança, né? Então, eu posso afirmar que a área comercial, os líderes comerciais são os líderes que a gente está mais ali desenvolvendo e garantindo que eles estejam aderentes ao nosso jeito cielo de ser e de fazer. Porque são eles que estão mais distantes, né? São eles que estão mais distantes e são eles que precisam garantir que essa cultura chegue na ponta, né? Então, não dá para que eu, com um time pequeno de cultura, chegue lá na cidadezinha no interior do Brasil. Não consigo fazer isso. Mas através da liderança eu consigo. Então, o nosso papel é de muito desenvolvimento, é de estar muito junto, né? E para isso também a gente tem as business partners que estão também responsáveis por essa distribuídas de forma regionalizada, para que também nos ajude a garantir que a cultura chegue, que o direcionamento, não só a cultura, mas o direcionamento de negócio, né? Imagina se a gente tem uma oferta. Como garantir que esse exército que está espalhado no Brasil trabalhe naquela oferta ali que era a oferta do mês. Né? Então, a própria área comercial tem rituais de comunicação muito bem definidos e que uma governança que precisa ser executada com bastante disciplina. Tá? Então, eu acho que são esses dois olhares, através da liderança para garantir que a cultura chegue na ponta, mas também tem um desafio enorme de direcionamento de negócio que a gente precisa garantir também com que chegue na ponta. E aí tem os rituais já estabelecidos, tem também ferramentas de comunicação que ajuda com que isso chegue rápido e tem a capacidade da liderança de garantir que o cascateamento dessa comunicação. De fato chegue, né? Muito legal. Esse é um desafio. Mas é um desafio. É um desafio constante, né? O que surgiu de oportunidade ali do último diagnóstico aí que vocês fizeram para esse ranking, né? Que vocês ficaram muito bem posicionados. O que surgiu ali de oportunidade, desafios que chamou a atenção e é uma oportunidade legal para trabalhar agora para vocês? Vou falar dos pontos positivos, tá? Primeiro, depois eu falo das oportunidades. A gente teve como os top 3, né? É a questão do engajamento mesmo, né? A pergunta com maior avaliação, 97%, foi: eu tenho orgulho de trabalhar. Então, a gente entende que esse engajamento, essa fidelização, a gente precisa garantir sustentação. Um outro ponto foi diversidade, né? Que os colaboradores enxergam a empresa como focada em diversidade, respeito e inclusão. E o terceiro ponto positivo foi a Cielo investe no meu desenvolvimento em iniciativas de aprendizagem. Tá? Como oportunidade, e não chega, a gente trabalha com a metodologia de NPS. Até as oportunidades estão dentro da zona de excelência. Bom. O que para a gente é um privilégio. Muito bom, né? Excelente. Mas, obviamente, que a gente quer evoluir. Tem uma questão de reconhecimento, né? Como que o líder pratica cada vez mais reconhecimento, e não é reconhecimento monetário, não estou falando de aumento de salário, mas é o reconhecimento no dia a dia através das nossas competências. Isso saiu como uma oportunidade. Esse acho que geralmente aparece para
todo mundo, assim, né? Porque nunca é suficiente o reconhecimento. E tem empresas que fazem muito, mas sempre aponta isso. Sempre, né? Eu acho que esse é um ponto meio que em comum, assim, entre as empresas, né? E um outro ponto é a questão do equilíbrio, né? Entre vida pessoal e vida trabalho, que a gente está cuidando, uma lupa muito grande, questão de hora extra, fazer sair em banco de horas, garantir que realmente a liderança esteja ali acompanhando esse dia a dia e trabalhando com a flexibilidade que hoje já faz parte da nossa cultura. Carla, para fechar aqui, eu queria ver contigo um recado para empresas que estão começando a ter esse olhar de gestão de pessoas de forma estratégica, para empresas que queiram estar em ranking. O que você diria para esse empresário ou gestor de pessoas? Uma escuta ativa, né? De fato, escutar o que o colaborador traz, né? Porque não dá para a gente simplesmente achar, né? A gente tem que ter a certeza. E através dessa escuta ativa, a gente consegue trabalhar com planos direcionados, né, ao que eles trazem ali de positivo e garantir a sustentação e até a evolução disso, e aquelas oportunidades, traçar planos planos de ação direcionados a essas oportunidades, né? Uma outra dica que eu traria tem que estar muito conectado com a alta liderança, né? Tem que trazer essa alta liderança para ser realmente patrocinador desse ambiente de trabalho. E a cultura, o direcionamento de recursos humanos tem que estar atrelado ao direcionamento estratégico. Porque senão fica aquele recursos humanos que não é estratégico, o negócio está pedindo X e e RH está entregando Y. Então, essa convergência, né, entre estratégia de RH, estratégia do negócio, ela precisa estar muito conectada. Muito bom. Você disse que a conexão, ouvir, é o início de tudo, né? É o início de tudo. Porque se você não tem esse canal de abertura, você pode estar supondo ações e muitas vezes a gente erra nessa suposição, né? Tem coisa que você percebe, mas às vezes o consenso é esse. Abre o canal. Nossa, é outra coisa. É outra coisa. Né? E tem diversas formas de você fazer essa escuta, né? Tem as próprias pesquisas, sem dúvida nenhuma, é a forma mais rápida e fácil. Dentro da pesquisa, você pode incluir comentários qualitativos, que também nos ajudam demais. Podem colocar tudo ali, né? E ter uma escuta ativa, né? Ir para campo, e fazer grupos focais, ir para campo, colher realmente a percepção, ter o termômetro, a pulsação do negócio, é muito importante para a gente definir uma estratégia. Muito bom. Obrigado, parabéns aí pelo case. Muito Foi uma bom. Delícia a conversa. Muito bom. Eu falo que o problema é que a gente tem que chegar uma hora e encerrar aqui, porque conversa de gestão de pessoas, daria para fazer um podcast aqui de 5 horas facilmente, né? E todo mundo que vem aqui gosta do assunto, então vou fazer aqui o convite e volte sempre que precisar. Sei que vocês vão continuar no ranking, então nos próximos anos estarão aqui com a gente também. Obrigado, parabéns pelo case. Muita coisa aqui já eu tô aprendendo ou anotando aqui. Acho que você também deve ter aproveitado muito aqui. Mas antes, você já leva mais um troféuzinho aqui. Esse é o nosso. Adorei. De participação do Melhores Cast. Já põe junto lá com os próximos. E a casa tá sempre aqui aberta aí para vocês. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Parabéns pelo olhar. Tô sempre à disposição. Obrigada. Muito bom, obrigado. Para quem quiser trabalhar na Cielo, a busca por onde? Site, Instagram, coloca todos os canais aqui. A gente tem nossa página de carreira, mas o caminho mais fácil é através do nosso site www.cielo.com.br. É uma das empresas que mais nutre e fideliza o colaborador, né? Então, é isso. Um belo índice que vocês têm, parabéns. Obrigada. E você está inscrito no nosso canal? Se ainda não, se inscreve no canal, compartilha este episódio que eu tenho certeza que vai ser muito importante aí, ó, práticas fantásticas de conexão, de olhar humano em gestão de pessoas, mais uma empresa aqui dando lição aqui de como fazer, como você pode aplicar na tua empresa. Vem para esse movimento GMAT com a gente. Até a próxima.